Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália. E na aula de hoje nós vamos fazer uns exercícios extras, ou os exercícios que não estão na apostila, já que os exercícios da apostila a gente já resolveu todos. Então teremos aqui alguns exercícios extras, tá bom? Então vamos lá. Sobre a organização da tabela periódica atual, responda: o que são as colunas? O que são as linhas? E qual é o método utilizado para organizar os elementos químicos? Então, as colunas da tabela periódica, o que são? Ó, cada coluna aqui é representada, ela é chamada, né, de grupo. Antigamente a gente chamava de família, hoje em dia ainda muita gente utiliza esse nome, mas o nome mais correto hoje é grupo. Cada coluna, então, representa um grupo. E o que são os grupos? Elementos que pertencem ao mesmo grupo, eles têm as mesmas propriedades químicas semelhantes, além de ter o mesmo número de elétrons na última camada, tá? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro grupo, grupo 1, todos os elementos têm um elétron na última camada. Aqui nós temos o grupo 2, todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Aqui, por exemplo, nós temos o grupo 17, todos os elementos têm 7 elétrons na última camada, ok? Vamos destacar somente aqui o hélio, que é um gás nobre, né? Aqui no grupo 18, todos esses elementos aqui têm 8 elétrons na última camada, menos o hélio. O hélio é o único que tem 2 elétrons, ok? Apesar disso, ele também tem propriedades químicas semelhantes a todo mundo desse último grupo, que é o grupo dos gases nobres, certo? E uma outra coisa que vale destacar, ó, é que o hidrogênio, ele tem um elétron de valência, né? Porém, ele não tem propriedades semelhantes ao seu grupo, porque aqui nós temos o grupo dos metais alcalinos. Na verdade, o hidrogênio, ele se localiza nessa posição somente porque ele tem um elétron na última camada, mas ele não faz parte desse grupo dos metais. O hidrogênio não é um metal, ok? Vamos ver agora a letra B, o que são as linhas. Então, o que significa cada linha da tabela periódica? Cada linha da tabela periódica é chamada de período. E todos os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas, porque o período representa o número de camadas, ok? Então, todos os elementos aqui, ó, da primeira linha, primeiro período, eles só têm uma camada, que é a camada K. Os elementos aqui da segunda linha, que é o segundo período, eles têm 2 camadas, que são a camada K e a camada L, certo? Na terceira linha, o terceiro período, os elementos têm 3 camadas, a camada K, a camada L, a camada M e assim por diante, ok? E como são organizados, né? Qual é o método utilizado para organizar os elementos químicos? Na tabela periódica, os elementos químicos são organizados em ordem de número atômico Z, que é igual ao número de prótons, né? Então, temos aqui ó, hidrogênio com número atômico 1, hélio, número atômico 2, número atômico 3, 4, 5, em ordem crescente, certo? Vamos para a próxima questão. Considere as informações a seguir sobre os elementos A, B, C, D e E. O átomo neutro do elemento A tem 10 elétrons. Então, a gente já pode olhar aqui, ó, quem é esse elemento. Se a gente não tivesse acesso a uma tabela periódica, o que a gente poderia fazer? A distribuição eletrônica dele, né? Como é que ia ficar, ó? 1s2, 2s2, até agora temos 4 elétrons, né? 2p6, temos 10 elétrons. Por terminar em P6, nós sabemos que o grupo dos gases nobres termina em P6, né? Então, nós saberíamos já que esse elemento é um gás nobre, ok? A, B- e C+, são isoeletrônicos. Ou seja, se são isoeletrônicos, quer dizer que tem o mesmo número de elétrons. Então, a gente sabe que já tem 10 elétrons, né? 10 elétrons. B também tem 10 elétrons, só que B tem uma carga negativa, então quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, originalmente, ele tinha 9 elétrons. Então, B deveria ter o número atômico 9.
ok? E C mais, né? Essa carga positiva quer dizer que perdeu um elétron. Então, quer dizer que originalmente ele teria 11 elétrons, já que depois de perder ele tem 10, então originalmente ele teria 11 elétrons, ok? D pertence ao quinto período e ao mesmo grupo de C. C, nós sabemos que é o sódio, né? E como que a gente faria se a gente não tivesse a tabela periódica? A gente pode fazer a distribuição eletrônica para C, né? Para 11 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E a gente saberia que todo mundo que termina em S1 está aqui no grupo 1, né? Então, D, ele está no quinto período e está no mesmo grupo, né? Então, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto período. Esse aqui é o D, ok? E entre os elementos de transição, é o de menor número atômico. Nós temos aqui os elementos de transição, né? E o de menor número atômico 21, é o escândido. Então, esse seria o meu número atômico E, ok? Então, temos aqui, A, número atômico 9, né? É o B, número atômico 11, C. Aqui nós temos o D e aqui nós temos o E. Agora, vamos assinalar a afirmativa incorreta. A é um gás nobre, sim, nós vimos que ele é. B é um halogênio, sim, ele está aqui no grupo 17, que é o grupo dos halogênios. C é um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso é o segundo grupo da tabela periódica. E a gente viu que o elemento C, ele é um metal alcalino somente, que é o grupo 1 da tabela periódica, certo? Então, essa aqui é a nossa afirmativa incorreta. A configuração eletrônica da camada de valência de D é 5s1. Sim, porque 5 indica que está no quinto período, como ele diz aqui, né? E S1, né? Se ele está no mesmo período de C, né? Ele tem que terminar com a mesma distribuição eletrônica. E pertence ao quarto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, essa também é verdadeira, C é a nossa alternativa falsa. Os átomos isóbaros X e Y pertencem a um metal alcalino e alcalino terroso, do mesmo período da classificação periódica. Sabendo que X é formado por 37 prótons e 51 nêutrons, pode-se afirmar que os números atômicos de Y, número atômico e de massa de Y são, respectivamente, então lá, nós sabemos que X tem número atômico 37, né? Porque ele fala aqui, 37 prótons, né? E ele também tem 51 nêutrons. Se a gente fizer, massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, massa é igual a 37 mais 51. A massa, então, vai ser igual a 88. Então, X tem massa 88, ok? Ele diz que X e Y, eles pertencem ao mesmo período da tabela periódica. A gente sabe aqui, temos aqui o número atômico 37, então o próximo está aqui nesse período, nesse mesmo período, né, o Y. E ele fala que X é um metal alcalino, realmente é, e Y é um metal alcalino terroso, então ele tem que estar nesse grupo aqui. Então, Y tem o número atômico 38, está do ladinho de X. E tem a mesma massa, porque eles são isóbaros, né? Isóbaros, mesmo número de massa. Então, número atômico de Y, 38, número de massa 88. Nossa resposta é a letra D. Com relação aos íons K+, e Cl-, é incorreto afirmar que, dados os números atômicos do potássio, do cloro e do argônio, ambos representam o mesmo número de elétrons que o átomo de argônio. O átomo de argônio, se o número atômico dele é 18, né? Quer dizer que ele no estado neutro também tem 18 elétrons, né? O íon K+, quer dizer que ele perdeu um elétron. Originalmente, ele teria 19 elétrons. Se ele perdeu um elétron, ele também está com 18 elétrons. O íon Cl-, esse menos quer dizer que ganhou um elétron.
Originalmente, o cloro tem 17 elétrons. Se ele ganhou um elétron, ele também tem 18 elétrons. Então, todos aqui têm 18 elétrons. Essa afirmativa está verdadeira. O ânion cloreto é maior que o átomo neutro de cloro. O que acontece com raios de ânions? Vamos lá, quando eu tenho aqui um átomo neutro, tá? Tenho aqui um átomo neutro, vamos supor que ele tenha 7 elétrons na última camada, assim como o cloro, tá? O que acontece quando esse átomo ele ganha um elétron? Elétrons são cargas negativas. Então, quando eu aproximar as cargas negativas se repelem. Então, para esse elétron entrar, essa última camada ela vai ter que se expandir para poder comportar esse elétron que entrou, ok? Agora eu tenho 8 elétrons, né? Então, sempre o raio do ânion é sempre maior do que o raio, vou botar aqui, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro, ok? Então, essa afirmativa aí também está correta. C. O átomo neutro de potássio absorve energia para se transformar no cátion K+. O que é absorver energia? Para você arrancar um elétron, se eu estou com carga positiva aqui, quer dizer que arrancou um elétron, certo? E para a gente arrancar um elétron de um átomo, a gente precisa fornecer energia para esse átomo. Então, esse átomo realmente vai absorver energia. E essa energia é chamada de energia de ionização. Então, essa também está verdadeira. E a última, que provavelmente é a nossa incorreta, um elétron é transferido do cloro menos para o potássio mais quando eles se ligam. Essa é a nossa alternativa incorreta. Por quê? Quando eu tenho o potássio com um elétron na última camada, tá? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica dele, nem precisa fazer a distribuição eletrônica. Se ele está no grupo 1 da tabela periódica, ele tem um elétron na última camada. E o cloro tem 7 elétrons na última camada, certo? Eles no estado neutro. O que acontece? Os átomos, para eles se ligarem, eles vão querer sempre ficar com 8 elétrons na última camada, ou 2, que nem os gases nobres, tá? Se for um átomo próximo ao gás hélio, vai querer ficar com 2 elétrons na última camada. Se for um átomo próximo a outro gás nobre, vai querer ficar com 8 elétrons na última camada. O potássio ele tem 19 elétrons no total, né? Então, se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica, ela ia ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, certo? Ele tem na camada K 2 elétrons, na camada L 8, na camada M 8 e na camada N 1 elétron, certo? Então, para ele ficar igual a um gás nobre, ele vai perder esse último elétron e ficar aqui, 8 elétrons na última camada. Então, o potássio doa elétrons para o cloro, certo? Por isso que ele fica com carga positiva e o cloro com carga negativa. E aí eles têm uma interação eletrostática. Então, por isso, a nossa alternativa está incorreta, porque o potássio ele doa elétron para o cloro para fazer a ligação. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Com base nessa informação, assinale a alternativa errada. O elemento 1 é um não metal. Nós temos aqui, ele termina em 3p3. Isso quer dizer que ele está no terceiro período, né? Porque ele termina em 3. E P3, esse grupo aqui termina em P1, P2, P3. Quem está no terceiro período e no grupo que termina em P3 é o arsênio, que realmente é um não metal. Então, essa afirmativa está correta, a gente está procurando a afirmativa incorreta. O elemento 2 é um halogênio, termina em 4p5,
Grupo P1, P2, P3, P4, P5. Esse grupo aqui é de quem termina em P5. E realmente esse grupo, o grupo 17, é o grupo dos halogênios. Então essa também está verdadeira. O elemento 3 é um metal alcalino terroso, ó. 3S2, ele está no terceiro período, e S2, esse grupo aqui é o que termina em S2. Realmente ele é um metal alcalino terroso. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica, ó. Sim, ó, termina em 3 aqui, né, o subnível de 3P3, nível de energia 3, nível de energia 3, eles pertencem então ao terceiro período. Correto. E a última, os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Para eles pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, eles têm que ter a mesma terminação aqui no subnível. Se todo mundo terminasse em P3, ou todo mundo terminasse em S2, ou todo mundo em P5, aí sim eles seriam do mesmo grupo. Como eles têm subníveis diferentes, então eles não pertencem ao mesmo grupo, e essa é a minha afirmativa falsa. Os íons O2-, flúor-, sódio+, magnésio 2+, e alumínio 3+, possuem todos os mesmos números de elétrons. O que possui o maior raio iônico é... Então, vamos lá, ó, a gente quer saber quem tem o maior raio. Primeiro, vamos pensar o que acontece com os cátions e o que acontece com os ânions. Para os cátions, eu vou pegar como exemplo o elemento que não está aqui, o lítio, tá? O lítio, ele tem 3 elétrons no total. 2 desses elétrons estão na primeira camada K, cabem 2 elétrons, e 1 elétron está na segunda camada. Quando o lítio perde um elétron e se transforma no lítio+, o que acontece? Ele vai perder esse último elétron aqui da camada de valência, né? Então, ele vai ficar só com uma camada. Então, todo cátion, ele sempre perde uma camada, ok? Então, ó, os nossos cátions de carga positiva, ó, são sódio, magnésio e alumínio. Sódio, magnésio e alumínio. Todos eles, quando estão no terceiro período, né, vão perder a terceira camada e vão ficar só com 2 camadas, ok? Agora, vamos pensar o que acontece com o flúor e com o oxigênio. Eles estão já no segundo período, então eles já têm 2 camadas, assim como sódio, magnésio e alumínio, certo? Porém, eles estão recebendo um elétron. O flúor está recebendo um elétron, o oxigênio está recebendo 2, na verdade. E quando eles recebem elétrons, como a gente falou lá atrás, ó, quando o átomo recebe um elétron, né, mais um elétron, ele tem que expandir a sua camada para esse elétron caber, para diminuir a repulsão, certo? Então, o flúor, o ânion flúor, já vai ser maior do que o seu átomo neutro, né? Mas o oxigênio está recebendo 2 elétrons, então ele vai ter que se expandir mais ainda para receber esse segundo elétron, ok? Então, o oxigênio, que na verdade já é maior do que o flúor, porque o raio cresce nessa direção para a esquerda, né? Ele está recebendo 2 elétrons, então está ficando maior ainda, porque está expandindo essa camada. Então, o maior raio aí, neste caso, é o do oxigênio, menos 2. Considere os seguintes átomos nêutrons: X com 16 elétrons, Y com 17, Z 18 e W 19. A alternativa correta é: X é um metal alcalino, certo? Então, X tem 16 elétrons. 16 elétrons, esse grupo aqui é o grupo dos calcogênios. O grupo 16 é o grupo dos calcogênios, e não o grupo dos alcalinos. Y é um gás nobre. Ele diz que Y tem 17 de número atômico. Ó. 17 está nesse grupo aqui, né? No grupo 17, eles são os halogênios
e não os gases nobres. O gás nobre é o último grupo. W é um halogênio. W tem número atômico 19, ó. Quem tem número atômico 19 aqui? Esse grupo aqui é o grupo dos metais alcalinos. Então, ó, tá errada. Z é um calcogênio. Z, número atômico 18. Quem tem número atômico 18 é o argônio. Esse sim, esse grupo aqui é o grupo dos gases nobres. Então, aqui também tá errado, né? E os íons X2-, Y- e W+, e o átomo Z são isoeletrônicos. Vamos lá. O átomo neutro de X, ele tinha 16 elétrons, né? Igual ao número atômico dele. Se ele tá com um sinalzinho aqui, ó, carga -2, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, ganhou carga negativa. Então, ele tem 18 elétrons. Y originalmente tinha 17 elétrons. Se ele está com a carga aqui +1, quer dizer que ele ganhou um elétron também. Então, também está com 18 elétrons. W originalmente tinha 19 elétrons. Se está com a carga positiva, quer dizer que perdeu um elétron. Então, se ele tinha 19 e perdeu um, também está com 18 elétrons. E o átomo Z neutro já tem 18 elétrons. Como todos têm o mesmo número de elétrons, então eles realmente são isoeletrônicos. Nossa resposta correta é a letra E, então. Ferro, manganês e cromo são. Vamos lá, deu os números atômicos aqui, né? Vamos encontrar eles aqui na tabela periódica, ó. Ferro, manganês e cromo. Eles pertencem a esse grupo aqui. Esse grupo aqui é o grupo dos metais de transição, tá? Que é a nossa alternativa C. A alternativa A, grupo dos metais alcalinos, é o primeiro grupo. Os alcalinos terrosos, segundo grupo. Os lantanídeos, ó, é essa linha aqui em azul, tá? São os lantanídeos e aqui nós temos os calcogênios. Então, esses 3 elementos aqui estão como elementos de transição. Das alternativas indicadas a seguir, qual é a constituída por elementos da tabela periódica com características químicas distintas? Para eles terem características químicas distintas, eles têm que pertencer a grupos diferentes da tabela periódica, porque elementos do mesmo grupo têm características semelhantes e não distintas. Lembrando que o grupo é cada coluna da tabela periódica. Então, se eles pertencem ao mesmo grupo, eles têm características semelhantes. Na letra A, ó, hélio, neônio e argônio. Hélio, neônio e argônio pertencem ao mesmo grupo, então características semelhantes. Letra B, magnésio, cálcio e estrôncio, mesmo grupo, propriedades semelhantes. Letra C, ó, lítio, berílio e boro. Estão em grupos diferentes, mesmo período, tem o mesmo número de camadas, mas estão em grupos diferentes, então eles têm propriedades diferentes. Ó, D, ó, flúor, cloro e bromo estão no mesmo grupo. E na letra E, lítio, sódio e potássio também estão no mesmo grupo, certo? Então, para ter as propriedades diferentes, tem que estar em grupos diferentes. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Em uma família ou grupo, né, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Essa nossa afirmativa é verdadeira. Então, vamos ver as outras que deveriam estar incorretas, né? Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente. Aqui que está o erro, ó. Eles estão colocados em ordem crescente, de massa atômica não, e de número atômico, ok? Essa seria a correção dessa afirmativa. C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas distintas. Não, né? Cada família ou grupo, né? Cada coluna da tabela periódica, as propriedades químicas são iguais. Então, por isso, essa está falsa. D.
Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, eles apresentam propriedades químicas semelhantes no mesmo grupo. No mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Também não, os elementos representativos pertencem ao grupo A. Vou fazer aqui o esboço de uma tabela periódica, né? Então, essa meiuca aqui, que são os metais de transição, eram chamados da família B, certo? E esses dois primeiros grupos e os 6 últimos grupos eram a família A. A família A, que é a família dos elementos representativos, certo? A família B, não, são os metais de transição. Então, essa também está incorreta. E pela aula de hoje é só. Vejo você na semana que vem com mais exercícios. Até lá!